Bom, tivemos esse apagão aqui de energia elétrica, né? Então surgiram muitas dúvidas. Por que isso aconteceu? Os reservatórios estão cheios para essa época do ano, que é chamado período seco. Eles estão em um nível, né, muito elevado, né? A gente vai começar agora o período chamado período úmido, com as quantidades de água armazenada no reservatório das hidrelétricas muito grande. Então o apagão não ocorreu certamente por falta de energia, né? Energia sendo gerada. Houve realmente em algum momento um desequilíbrio entre o que estava sendo gerado e consumido, mas o problema maior teria ocorrido na transmissão dessa energia. Então, eu queria falar um pouquinho dos desafios do setor elétrico nos próximos anos. A matriz energética brasileira, há muitos anos, sempre foi baseada na água, né? Sistema hídrico, hidrelétrica. De anos para cá, por força especialmente da questão do meio ambiente, o Brasil deixou de construir hidrelétricas com reservatório, ou seja, essas novas hidrelétricas não acumulam água para o uso no ano seguinte. São hidrelétricas grandes, como Belo Monte, por exemplo, mas elas usam o curso natural dos rios. Então, se tem um grande volume de água chegando na barragem, essas hidrelétricas funcionam com suas máquinas quase todas a plena capacidade. Quando o rio está na fase mais seca, né, essas hidrelétricas passam a reduzir a geração. Belo Monte tem uma época, né, ali no rio Xingu, que praticamente ela fica funcionando uma turbina pelo curso natural do rio, que é muito baixo. Em compensação, tem 4, 5 meses por ano, que o volume d'água é tão grande que ela verte, né? Ou seja, a quantidade de água que chega na barragem é tão grande que não dá nem para ser aproveitada pelas turbinas. Bom, em função disso, a gente precisa ter um sistema que regularize esses períodos em que as hidrelétricas funcionam com menos capacidade. Então a gente passou a investir em usinas térmicas, né? Porque essas você aciona mais facilmente. Ela rapidamente atinge a sua capacidade usando ou gás natural ou diesel, né? Muitas queimam diesel, ou também aquelas que usam biomassa. As que usam biomassa normalmente estão ligadas a algum ciclo da agricultura, né? Por exemplo, cana-de-açúcar. Elas usam nas suas caldeiras, as usinas usam nas suas caldeiras bagaço de cana e também aproveitam isso para gerar vapor. Esse vapor é aproveitado em usinas termoelétricas. Ou casca de arroz, ou madeira, enfim, existem várias outras formas de aproveitamento da biomassa para geração de energia elétrica. Ainda assim, a gente precisa ampliar nossa matriz por fontes renováveis, né? Fontes que não se esgotam, mas depende basicamente da natureza. E essas fontes principais hoje são o vento, né? Energia eólica e energia solar. Energia solar tem as grandes usinas, né? Milhares de placas de fotovoltaica, e elas funcionam como se fosse uma hidrelétrica, uma usina térmica. Elas fornecem para o sistema integrado nosso, né? Interligado, e isso é distribuído. Mas a usina solar só funciona quando tem sol, né? Agora à noite, por exemplo, ela não funciona. E a usina eólica só quando tem vento. Então são essas fontes renováveis muito bom, mas a gente não pode depender somente delas, porque é uma energia intermitente, ela pode acontecer e pode não acontecer.
E uma fonte hoje muito importante também é de geração distribuída, que se chama. Ou seja, cada um produzindo a sua própria energia em casa ou no seu local de trabalho, né? São essas fontes, placas fotovoltaicas que estão nos telhados das casas, ou das fazendas, ou das empresas. E geralmente você produz para si mesmo. Ainda não existe no Brasil uma possibilidade da gente vender o excedente. Você pode só aproveitar essa geração distribuída se você tiver uma outra casa, o mesmo CNPJ, o mesmo CPF e pela mesma distribuidora, né? Você tem uma casa num outro estado de uma outra distribuidora, você não pode vender esse excedente ou aproveitar, né? Então, geralmente a energia de geração distribuída, ela é para consumo próprio, né? Na verdade, você geralmente, os sistemas hoje funcionam assim: você gera energia na sua própria casa, essa energia é colocada na rede da distribuidora e o seu relógio anda para trás, seu relógio medidor, né? Se você ficar com crédito, ficou, porque você não tem como vender essa energia. Então, normalmente você programa ou investe numa geração que seja o teu próprio consumo, não passe disso. Ainda assim, como as distribuidoras são obrigadas a manter uma rede de fornecimento a você, até porque à noite é ela que vai fornecer a energia para o consumidor da geração distribuída, ela cobra um mínimo, né? Uma tarifa mínima você tem que pagar para a distribuidora, mesmo que você tenha excedente. Essa geração distribuída hoje já equivale à terceira fonte de geração de energia no Brasil. A primeira, hidrelétrica, quase 60%, depois vem a eólica, depois a geração distribuída para o próprio consumo, para você ver como isso está ganhando importância. E a quarta é a energia solar de grandes usinas. Bom, por que eu estou falando tudo isso? É que nós temos um sistema muito sofisticado no Brasil de abastecimento de energia elétrica que permite que a gente aproveite sobras de energia de uma região e transfira para outra. Então tem o sistema norte, centro-oeste, sul, sudeste, nordeste. Então, quando há sobra de energia num desses subsistemas, ela é transferida para aquele outro subsistema que está precisando importar energia. Então tem um aproveitamento muito grande do nosso sistema elétrico. Mas isso, como o Brasil é um país enorme, exige que a gente mantenha linhas de transmissões por milhares de quilômetros, né? E linhas de transmissões que funcionem de maneira que elas possam tanto importar como exportar energia. Quer dizer, um sistema, ela não é só numa direção, ele é bidirecional. E tem que ter subestações em vários lugares para manter a tensão da energia. Quando há transmissão muito longa, a tendência é você perder uma parte da energia, né? Você vai perdendo. A tecnologia está se sofisticando, mas vai perdendo. Chega a perder assim, chegava no passado a perder 50%. Hoje é menos, mas sempre tem uma perda. Então você tem que ter um sistema que permita reduzir essas. Isso tudo é gerenciado, né, por um operador nacional, o ONS. E esse operador nacional também é distribuído por regiões, né? E claro que tem seres humanos por trás, né? Mas basicamente esse gerenciamento é feito por sistemas sofisticadíssimos
tecnologia da informação, né, computadores, telecomunicação, em software desenvolvidíssimo, que permitem que a gente consiga manter a geração muito próxima da carga, né, o que está sendo consumido. Olha só, então alguém ligou a luz aqui, um gerador, isso tudo somado, né, consegue se manter de uma forma sem causar problemas. Então, de vez em quando, por exemplo, tem uma tempestade em algum lugar, cai um raio, cai uma torre de transmissão, sempre apagou a luz na sua casa. É devido a isso, que um pequeno falha pode desligar o sistema num circuito muito pequeno. O que aconteceu semanas atrás foi um apagão enorme, ou seja, uma parte considerável do Brasil, vários estados, mais de 20 estados, em vários estados até 80% dos consumidores ficaram sem energia por um período longo. Então é uma coisa seríssima. Por que cai o sistema assim? Tem alguma fragilidade? Bom, à medida que essas fontes intermitentes vão crescendo de importância na matriz energética brasileira, esse gerenciamento se torna mais complexo. Uma vez eu conversei com um antigo diretor-geral do ONS, ele me dizia, a gente hoje pode gerenciar bem o sistema até que as usinas eólicas, né, movidas a vento, cheguem a 13% da carga consumida. A partir daí é muito problemático. Bom, a gente já chegou a isso, está em 12,6, né? Então, como é que vai se resolver isso? Basicamente com mais investimentos em linhas de transmissão. Só que a linha de transmissão às vezes demora anos para ser construída. E às vezes a usina eólica, ela rapidamente, em 2 anos, ela põe em funcionamento. Então a velocidade em que a gente aumenta as linhas de transmissão é mais lenta do que a gente está instalando usinas eólicas, usinas de energia solar, fotovoltaica. Bom, o apagão foi uma lição, enfim, eu acredito que as autoridades, o ONS especialmente, estejam estudando mecanismos, né, para evitar que isso aconteça de novo e fazer um planejamento dessa entrada dessas novas usinas, porque a tendência as usinas solares, né, elas aumentarem a participação também, né? A tendência também é essa geração distribuída, esse consumo, essa geração que a gente faz para consumo próprio aumente, à medida que essas placas fotovoltaicas foram ficando mais baratas e as fontes de financiamento também se ampliarem. Acho que todo mundo quer ter hoje um pequeno sistema em casa para baratear a conta de luz, isso é normal. Mas eu acho que é um bom problema, né? Não é um mau problema. O mau problema é quando a gente não tem energia, quando falta energia, a economia precisa crescer. E a tendência, né? Todo mundo diz que o mundo precisa se descarbonizar. Mas esse processo de carbonização consome mais energia, por incrível que pareça. Porque a gente precisa de mais minérios, né? Precisa da produção a própria produção de bateria exige muito consumo de energia. O ideal é que esse aumento de consumo se faça por energia limpa, né? Fontes limpas, que não ficar queimando óleo, por exemplo, né? Ou gás. E isso vai fazer com que sistemas como o Brasil, que é um sistema interligado, também os Estados Unidos tem um sistema não totalmente interligado, né? Mas também tem um grande sistema, seja desafiado a responder a essa nova situação. Então, também estou falando isso para tranquilizar mais ou menos os brasileiros, né? Quer dizer,
quem sou eu para tranquilizar os brasileiros, né? Mas aqueles que me assistem, pelo menos, de que esse problema não é insolúvel, né? Tem soluções e, como eu disse, é um bom problema. A tendência é que se consiga resolver isso num sistema não infalível, mas que a possibilidade disso acontecer de novo diminua.